Bem-vindos ao canal Oliveira Lawyers. Hoje falaremos sobre os diversos tipos de acidentes que ocorrem nos Estados Unidos e que estão no escopo da compensação por acidentes, uma prática do direito que visa compensar as vítimas de acidentes. Os acidentes mais comuns, de longe, são os acidentes de carro, os acidentes de automóveis. Esses acidentes bastante comuns, desde que não sejam muito sérios, acabam se resolvendo no escopo das seguradoras. O que seria um acidente comum? É aquele acidente em que há uma batida de carro, mas a pessoa, no máximo, teria ali algum arranhão, não é? Algum tipo mínimo de impacto, mesmo que os airbags venham a abrir, mas que não há de fato um ferimento mais sério. Os casos que acabam indo para as mãos dos advogados e que podem vir a ser objeto de uma ação tradicional jurídica feita em um tribunal americano são aquelas em que existe um ferimento mais substantivo da vítima. E o que seria um ferimento mais substantivo? Pode ser uma costela quebrada, pode ser um braço ou uma perna quebrados, pode ser uma pancada na cabeça que venha a trazer sequelas para essas pessoas e, num caso pior, até mesmo o óbito. Nesses casos, a participação do advogado é importante para que a vítima, ou no caso de falecimento daquela pessoa que sofreu o acidente, os familiares possam receber a compensação devida pelo acidente. Temos também acidentes com caminhões. Acidentes com caminhões nos Estados Unidos costumam ser, infelizmente, catastróficos, porque o caminhão, obviamente, possui uma massa muito maior do que a de um carro e quando realmente se choca, via de regra, são acidentes sérios, em que há óbito de uma ou mais pessoas, ou se não há o óbito, sequelas muito graves que transformam de maneira negativa a vida dessas pessoas e que, portanto, acabam resultando em uma compensação substancial ou para a vítima, ou para os familiares, ou para ambos. Uma outra categoria de acidentes é a de morte indevida, cujo termo em inglês é wrongful death, ou morte indevida ou morte errada. Essa categoria abrange todos os casos de acidentes em que acaba resultando na morte da vítima. Os casos de wrongful death podem muitas vezes vir a ser objeto de ação jurídica no tribunal. Muitas vezes, tais casos podem ser resolvidos até mesmo em caso de acordo. A vantagem do ordenamento americano é de que a grande importância dada à vida humana leva com que todos os operadores de negócios entendam o valor de uma vida humana. O valor de uma vida humana, podemos dizer que é impossível de se mensurar em dinheiro, mas, dada a praticidade e objetividade do ordenamento americano, costuma-se dizer que, no mínimo, a vítima ou a família da vítima deve ser compensada financeiramente para que, embora o ente querido não vá voltar, essa família, não é, a família eventualmente de um provedor que acabou falecendo, não venha a ter dificuldades de caráter financeiro. Então, a compensação em casos de morte indevidas costuma ser bastante significativa. Desde que haja a culpa clara da parte contrária, não é raro a compensação na casa de milhão ou milhões de dólares para aqueles que ficam. É importante lembrar que isso é para a vítima não culpada por um acidente. Assim, quando existe a culpa da pessoa que faleceu, a indenização pode não vir ou, se vir, ser limitada pelo fato da pessoa ter tido culpa. A análise desse fator de culpa deve ser feita por advogado licenciado nos Estados Unidos. Existem muitos conceitos jurídicos que entram nessa contemplação
de quanto a pessoa foi culpada ou não. Portanto, muitas vezes um leigo pode pensar que a vítima foi culpada. A vítima estava acima da velocidade. A vítima deveria ter parado antes de fazer a curva e não parou. Esses fatores podem sim diminuir o direito à compensação da vítima, porém não necessariamente eliminarão o direito de compensação da vítima. Portanto, mesmo que a vítima tenha de certa forma contribuído com o acidente, isso não quer dizer que não terá direito a algum nível de indenização. Outro tipo de categoria de acidente é aquela categoria de acidentes que ocorrem em um endereço, em um estabelecimento comercial. O caso mais famoso nessa categoria é o caso de slip and fall, escorregar e cair seria a tradução. Então, o exemplo clássico é aquele onde o consumidor, onde o cliente está dentro da loja e alguém que está ali fazendo a limpeza passa o esfregão e molha o chão sem alertar os clientes que estão à sua volta. Aí o cliente distraído que está andando ali, entretido com as suas compras, acaba pisando no chão escorregadio, escorrega e acaba sofrendo uma lesão séria. Esse é um caso clássico de acidentes em estabelecimentos comerciais. Havendo a demonstração da culpa do estabelecimento comercial, haverá a responsabilização do estabelecimento comercial, que por sua vez deverá pagar por todos os prejuízos trazidos àquela vítima. Uma outra categoria é o caso de erros médicos, infelizmente muito comum nos Estados Unidos. O erro médico se dá quando o médico deixa de cumprir algum protocolo médico, ou o faz de maneira mal feita, ou o faz com negligência, resultando em danos à vítima. Um caso clássico é aquele no qual, após uma cirurgia, foi esquecido um dos instrumentos de cirurgia dentro do corpo da pessoa. Muitos outros tipos de erros médicos existem, e é difícil para a pessoa leiga saber o que é erro médico ou não. A nossa recomendação é que, no caso de dúvida, você consulte um advogado devidamente licenciado nos Estados Unidos para saber se você tem um caso ou não. A outra categoria bastante comum é a categoria de produtos defeituosos. Os produtos, quando são colocados no mercado, dentro do ordenamento americano, são considerados de responsabilidade dos fabricantes, dos distribuidores e dos lojistas. Havendo danos pessoais, ferimentos causados à pessoa por um produto com defeito de fabricação, poderá a vítima, por meio de seu advogado, processar tanto o lojista, quanto o distribuidor, quanto o fabricante, não sendo raro casos em que se processam todos aqueles que estão na cadeia de suprimento do produto, todos aqueles que pegaram o produto e colocaram o produto no mercado. Um exemplo típico de erro de produto ou de produto defeituoso é o cortador de grama. A pessoa está usando o cortador de grama e, por um defeito, por algum problema no processo de fabricação, aquele cortador de grama acaba quebrando e soltando uma de suas lâminas que acaba por atingir o corpo do seu operador. Nesse caso, a vítima terá direito à indenização, à compensação por todas as perdas originadas pelo defeito do produto. O defeito do produto também se atribui a medicamentos, a produtos de consumo, a automóveis. O caso de produtos defeituosos se aplica muito a automóveis. Automóveis que, por exemplo, foram mal fabricados e que capotam com facilidade. Automóveis que, ao serem atingidos, acabam pegando fogo sem motivo. Automóveis que, por falta de um planejamento adequado, acabam sendo mais sensíveis a um tipo de colisão. É por isso que é muito comum no ordenamento americano e, por consequência, em todos os outros países, o processo de recall. O processo de recall se dá
quando da descoberta de um defeito do produto. O produto, no caso, o automóvel. O fabricante tem obrigação de alertar todos os seus clientes, todos aqueles que compraram o automóvel, sobre o problema existente. A partir daquele momento em que ele alerta e se coloca à disposição para corrigir o defeito, ele não mais será responsabilizado para o caso de acidentes que foram originados pelo produto, pelo problema alertado pelo fabricante. Então vale a pena sempre ficar de olho nesses alertas de recall. Nesse vídeo falamos então das principais categorias de acidentes no escopo do ordenamento americano. Se você tiver dúvidas de caráter geral e que não exponham particularidades do seu caso, fique à vontade para colocar as suas perguntas na área de comentários desse vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal e visite a nossa lista de vídeos que explicam as ações para acidentes nos Estados Unidos. Obrigado por sua audiência.